Esta história eu quero dedicar à minha amiga Ana Maria, que está sempre presente com seu carinho. Anos atrás, em uma linda cidade do Nordeste. Após ser informado de que o trabalho era dele e que começava 2 dias depois, às 10 da noite, Pedro saiu feliz da vida em direção à casa. Afinal, era o seu primeiro trabalho com carteira assinada. Planos e sonhos. Apesar das histórias contadas sobre aparições e casos estranhos acontecidos em funerárias, Pedro não acreditava e não importava. Um trabalho como outro qualquer, disse a mamãe com carinho ao saber das boas novas. E os 2 dias passaram. Às 10 da noite em ponto, Pedro se apresentou na portaria da funerária, bem penteado, arrumado e perfumado, que mais parecia ir a uma festa. Depois da apresentação, Pedro foi levado ao seu posto de trabalho por um dos empregados que iria acompanhá-lo e ensinar cada detalhe de suas obrigações. Um trabalho fácil e simples, nada complicado, garantiu o instrutor a Pedro, que ainda não tinha a menor ideia do que ia fazer. A sala era enorme e fria. 2 prateleiras cheias de produtos, toalhas e lençóis contra uma das paredes e 6 mesas grandes e metálicas posicionadas sobre mangueiras plásticas. E foi então que Pedro ficou sabendo do seu trabalho. Banhar todos os cadáveres recebidos para que posteriormente fossem preparados em uma outra sala e entregues aos familiares. A disposição e entusiasmo de Pedro foram rapidamente para as cucuias. Pois se de pensar em tocar no defunto já lhe causava arrepios, imagina ter que banhá-los. Impossível, pensou o pobre Pedro, com vontade de sair correndo e procurar o outro trabalho. Porém, ao notar a sua reação, o instrutor lhe garantiu que aquilo era normal e que, com o passar do tempo, tornaria cada vez mais fácil. Depois de pensar por alguns minutos, Pedro resolveu tentar. Os primeiros banhos foram quase impossíveis. Porém, com o auxílio do instrutor, Pedro foi acostumando e melhorando. Uma semana depois, e vários banhos realizados, o instrutor se despediu e deixou Pedro encarregado de tudo sozinho. Na noite seguinte, Pedro tinha o único cadáver já esperando por seus cuidados. Uma idosa que, segundo a recepcionista, havia acabado de chegar. Ao abrir a bolsa da idosa, ele pôde ver a sua fisionomia zangada, que mais parecia ter morrido de raiva. Calma, vovô. Vai ver que morreu do coração, né? Disse Pedro. Ao terminar o banho, Pedro notou que a expressão da idosa estranhamente havia mudado. Agora parecia estar mais zangada ainda. Que foi, vovô? Não gostou do banho? Comentou Pedro em tom de brincadeira. Depois de cobrir a vovó com um lençol, Pedro saiu para uma outra sala para tirar um break e tomar um café. Ao retornar, Pedro deparou com algo que a princípio lhe fez estremecer, pois na mesa ao lado da idosa estava escrito com água, claro e nitidamente, a frase: "Eu não sou sua vovó." Pensando ter sido uma brincadeira de algum outro funcionário, Pedro não fez muito caso, retornou à sala de espera e, quando o dia amanheceu, se despediu e foi à sua casa. Na noite seguinte, a vovó já havia saído e nenhum corpo havia sido entregue. Porém, por volta das 2 da manhã, deu entrada o pequeno corpo de uma criança de mais ou menos 3 anos.
Depois que o bebê foi banhado, uma das gavetas das prateleiras foi puxada e atirada no meio da sala, esparramando tudo o que havia dentro dela. Que susto! Espantada com o barulho, a recepcionista apareceu e, com um ar de desconfiança, pediu que ele tivesse mais cuidado e pusesse tudo de volta em seu lugar. Pedro, sem graça e assustado, arrumou tudo outra vez e começou a limpar a mesa onde havia banhado o bebê. O susto foi ainda maior para o pobre Pedro ao notar que um pequeno nome aparecia bem no centro da enorme mesa. Vovó. Ao ver aquele nome, Pedro saiu rapidamente da sala em direção à recepção, disposto a abandonar o trabalho de uma vez por todas. Porém, a recepcionista conseguiu acalmá-lo, prometendo contratar uma outra pessoa para ajudá-lo. Uma hora depois, o corpo do bebê foi levado e Pedro deu por encerrada a noite. Na noite seguinte, copos não paravam de chegar. 5, um atrás do outro, resultado de um tiroteio acontecido em um dos cabarés da cidade. Pedro nem sequer teve tempo de pensar na vovó, e nada de anormal aconteceu. Depois daquela noite, a tranquilidade era total, sem copos e sem a vovó. Porém, uma outra noite, outro corpo esperava por Pedro. Uma outra idosa que lhe fez lembrar de imediato da assustadora vovó. Tão logo começou a cuidar da idosa, Pedro começou a ouvir estranhos gemidos, e objetos começaram a mover sozinhos por toda a sala. Pedro procurou não dar atenção na esperança de que aquilo parasse, mas de nada adiantou. A impressão que tinha era que alguém mais estava ali ao seu lado, observando, gemendo e perturbando. E quanto mais ele ignorava, mais próximos eram os gemidos e mais objetos moviam. O medo foi aumentando ao ponto de pensar em parar o que fazia e abandonar o trabalho de uma vez por todas. Para a sorte de Pedro, um simpático senhor abriu a porta e foi logo dizendo que estava ali para ajudá-lo. E naquele instante, a zoeira parou e tudo se acalmou. O restante da noite foi uma tranquilidade total. Dias depois, ao chegar no trabalho, a recepcionista perguntou se algo mais havia passado e se tudo estava bem. Pedro, com um sorriso, respondeu que desde a chegada do ajudante tudo estava uma maravilha e que nada mais havia ocorrido. Que ajudante, Pedro? Perguntou a recepcionista. O senhor que vocês contrataram, respondeu Pedro. E naquele momento, a recepcionista foi regalando os olhos, ao mesmo tempo que o sorriso de Pedro, pouco a pouco, foi desaparecendo. Não contratamos ninguém, Pedro. Ninguém. Aquela foi a última noite de Pedro naquela sinistra funerária. Te cuida e muito obrigado.